A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, em que nós começamos a falar das 7 igrejas do livro de Apocalipse, e que essas igrejas são proféticas e que apontam para cada período da história e traz os ensinamentos para nós hoje e nos mostra de fato o padrão que Deus tem para nós como vencedores. Na aula passada falamos acerca das 3 primeiras igrejas: Éfeso, Esmirna e Pérgamo, né? Bom, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século, é a igreja que tinha obras, que tinha labor, que tinha perseverança, que realmente suava a camisa, que dava o sangue. Era uma igreja que testava os que se diziam apóstolos, é uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, mas é uma igreja que perdeu o primeiro amor, foi repreendida por causa disso, porque não entenderam que o caminhar da vida cristã consiste em continuar vendo o quanto de fato são amados, o quanto nós somos amados por Deus. Essa é a chave para vivermos a vida cristã que agrada a Deus, porque quanto mais nós vemos o quanto Jesus fez por nós, mais o amor de Deus nos constrange e nos toca, e esse é o verdadeiro amor que nós vamos carregar, ok? Depois nós vimos a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, mas que foi fiel até a morte, permaneceu. Você precisa permanecer. Eu sei que às vezes você tem passado lutas, tribulações, aflições, por causa do nome de Jesus, porque você quer permanecer firme no que Deus tem para você. Então continue. Eu vim aqui para te dizer isso: continue perseverando, continue permanecendo, seja fiel até a morte, ou seja, continue crendo que o Senhor tem o melhor para você e que há uma recompensa te esperando por causa da sua permanência, da sua fidelidade em continuar seguindo o Senhor. E depois nós falamos da igreja de Pérgamo, que foi a igreja onde houve o casamento do mundo com a igreja, houve a mistura, ou o início de uma mistura, e aí então Deus espera que nós sejamos como Antipas, como aqueles que de fato se santificam, que separa aquilo que é do mundo, da igreja, que não traz para dentro da igreja as coisas do mundo, ok? Ou a mentalidade do mundo, mas que nós andemos realmente de acordo com a palavra viva e poderosa dos nossos corações, que ela vem, penetra, ela separa aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito, não é? Então sejamos encontrados de fato aqueles que se santificam na igreja, amém? Bom, agora nós chegamos na igreja de Tiatira. As outras 3 já passaram, não existem mais, mas a partir de agora, essas próximas 4 igrejas, elas continuam até os dias de hoje. E aí nós temos então a igreja de Tiatira. Eu gostaria de ler junto com você aí, ok? Vamos ler? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Olha só, até que eu venha. Ao vencedor que guardar
até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então veja que essa é uma igreja que vai estar até que o Senhor Jesus volte. Ok? Bom, então, profeticamente, essa igreja aponta para a igreja da Idade Média, e pelas características aqui, nós podemos dizer que é a Igreja Apostólica Romana. Ok? Então, a Igreja Católica. Por quê? Porque foi uma igreja que surgiu depois ali da igreja de Pérgamo, lembra? Do quarto século, e que depois veio a surgir ali por volta do século VI, ok? Ali o papado, o estabelecimento do clero, e houve então o que nós chamamos de sincretismo religioso. É quando a Igreja Católica trouxe vários elementos de outras religiões para dentro da igreja. A forma de culto, os ídolos agora são santos, né? Tanto é que, olha como Jesus se apresenta a essa igreja, está no versículo 18 do capítulo 2. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Não sei se você percebeu, aqui diz essas coisas o Filho de Deus, não o filho de Maria, ok? Respeitamos Maria como a mulher que de fato Deus chamou, né? Agraciada por Deus para vir Jesus. Porém, ela não tem uma posição espiritual como eles colocaram nela, ok? Então, nós sabemos que a Igreja Católica, ao longo dos anos, trouxe várias práticas de várias religiões, inclusive oração pelos mortos, para dentro da igreja. Então, coisas que a palavra é contra, totalmente contra, ou seja, houve prostituição, assim como Jezabel, na sua época ali, esposa de Acabe, trouxe para Israel, ali os ídolos, né? Se tornaram ali os adoradores de Baal, né? Você deve lembrar dessa história na Bíblia. Então, Apocalipse faz questão de mostrar, houve uma prostituição espiritual, essa mistura, Deus é contra a mistura, esse é um fato, né? Deus não quer que as coisas e as práticas mundanas e também demoníacas sejam partes ou estejam juntos com as práticas de Deus, divinas, santas, ok? E então aqui nós vemos essa igreja, mas a Bíblia diz que ao vencedor, ou que não anda nessas práticas, né, da idolatria, da prostituição espiritual, eles vão reinar com Cristo sobre as nações. Olha a recompensa, que é reinar no milênio. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? E eles receberão a estrela da manhã, que nós acreditamos que seja o arrebatamento, ou seja, aqueles que estão vigiando, aqueles que estão vigilantes, esse de fato vai receber a recompensa, ok? Bom, então nós temos a igreja de Tiatira, que é a igreja da Idade Média. E então nós temos a próxima igreja, que é a igreja de Sardes, que é a igreja protestante, ok? Olha o que a palavra de Deus diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O 7, na verdade, aqui mostra a totalidade, ok? Não necessariamente que tenha 7 Espíritos, ok? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ok? Então aqui nós chegamos na quinta igreja, que é a igreja reformada, protestante, que começou a partir do século XVI, como os líderes começaram ali, Lutero, Calvino, não é? E outros, estabeleceram de fato uma correção de rota, principalmente com relação à doutrina, à crença. Então, Sardes é essa igreja que corrigiu a doutrina, porém o coração ainda permaneceu frio para com as coisas espirituais, ok? Por isso é que Jesus se apresenta a essa igreja, né, no versículo 1, capítulo 3 de Apocalipse, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, completude, intensidade. Essa igreja precisa de fogo, é uma igreja do fogo, ok? Agora, para essa igreja, diz assim: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, está morta. Veja, então tem a aparência de espiritualidade, mas está morto, ok? Ou seja, não tem realidade, ou seja, não tem autoridade. Por quê? Porque aquilo que de fato demonstram não é uma realidade de fato interior. Por isso que Jesus ele sempre foi firme com os religiosos. E ele dizia: vocês são belos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Porque é isso que a religião faz, apenas uma aparência de espiritualidade, mas por dentro não tem realidade. Tanto é que, quando Jesus tem ali o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você percebe que no final as pessoas estão maravilhadas, porque o ensino de Jesus é como alguém que tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Isso é a diferença. Porque os escribas e fariseus também pregavam, eles também ensinavam, mas era um ensino vazio. Por quê? Porque era só da boca para fora, não era uma realidade espiritual. Agora você pode me perguntar: pastor, mas então eu não posso pregar aquilo que eu não vivo? Veja, você deve sim pregar o que a palavra de Deus ensina, mesmo que você não esteja vivendo por enquanto. Mas é importante que você entenda que aquilo que você está pregando é aquilo também que você quer viver. É a realidade que você quer para você, para a sua família, para a sua igreja, ok? Então é importante que você entenda que Deus, Ele quer um trabalhar interior em nós. Por isso que a Bíblia sempre nos ensina a não se preocuparmos com as coisas exteriores, mais do que as coisas interiores, porque as coisas exteriores, elas são passageiras, mas as coisas interiores são eternas. O trabalhar de Deus é dentro de nós. Então veja, aqui é uma igreja que está morta. E qual a temperatura de um morto? Você sabe. Quem está morto está, na verdade, frio. Ok? Não tem mais calor. Ok? Então nós precisamos ser essa igreja que tem que vencer a apatia espiritual. Nós não podemos aparentar ser uma igreja viva, quando na verdade nós estamos mortos, ok? Nós não podemos ser uma igreja fria, nosso coração precisa estar aquecido, nós vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, e essa também é uma igreja que vai participar do arrebatamento, mas para isso precisamos guardar um fogo de Deus dentro do nosso coração, porque senão Jesus virá como ladrão, e nós não vamos saber o momento em que ele vem. Então temos que estar preparados, precisamos estar vigilantes. Para isso precisamos ter o nosso coração aquecido, por isso precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que Jesus ensina ali na parábola das 10 virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes. As prudentes, elas tinham azeite sobrando, era a única diferença entre elas. O que significa azeite sobrando? Significa que elas estavam vivendo a vida delas cheias do Espírito Santo. Ok? Então nós também precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus. Tanto é que os discípulos não começaram o ministério sem que antes eles fossem cheios do Espírito Santo. E depois mais para frente em Atos mostra que eles foram cheios do Espírito Santo novamente. Depois Paulo diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo continuamente, lá em Efésios 5. Veja, então a vida cristã é uma vida cheia do Espírito Santo.
um coração em chamas, um coração apaixonado. Mas essa igreja se tornou uma igreja fria. Ok? Bom, e aí nós temos então a igreja de Filadélfia, que é a igreja avivada dos séculos 18 e 19. Olha o que a palavra de Deus diz acerca dessa igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Grava esse versículo. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é uma igreja que surgiu ali no período do século 18 e 19, e essa igreja, ela voltou-se para o relacionamento com Deus. A igreja de Sardes, ela corrigiu a doutrina, mas a igreja de Filadélfia corrigiu o coração, o relacionamento, a paixão. E nessa igreja, Jesus é apresentado como aquele que tem a chave de Davi. E sabemos que a chave de Davi é uma vida de adoração, de gratidão, de louvor a Deus. Essa é a chave para abrir a porta. Às vezes você vê uma fortaleza, uma porta muito grande e resistente, mas o que você precisa é apenas da chave. E a chave para vivermos de fato a vida abundante que Deus tem para nós, é de fato uma vida de louvor, é uma vida de adoração, é uma vida de gratidão, de ação de graças ao nosso Deus. Essa é a vida que Deus espera de mim e de você. E você sabe, um dos sinais de uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, é o fogo. E você vai ver que no Pentecoste, os discípulos receberam o quê? Línguas de fogo, ok? Então, o fogo representa uma vida cheia do Espírito Santo. Então, essa é uma igreja quente, é cheia do calor, né? Isso é poderoso, né? Então, veja, nós precisamos viver a vida da igreja para valer. Precisamos ser quente. E o sinal de alguém que está quente é que ele, de fato, está perto de outras pessoas quentes também. Estão atrás de outras chamas e juntos fazem, de fato, um grande fogareiro. É isso que nós precisamos ser, um povo cheio do fogo de Deus. Mas essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, Filadélfia significa amor fraternal, né? Igreja do amor, igreja que realmente anda junto, não é? Para valer. É uma igreja também que guardava a palavra da perseverança. Então, porque eles guardaram a palavra da perseverança, eles também foram guardados da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, que nós sabemos que é a grande tribulação. Veja, você precisa guardar a palavra. Qual palavra? Que você tem recebido. Agora mesmo você está recebendo uma palavra de Deus. Guarda ela no seu coração. Traz para dentro de você mesmo. Medita nela, confessa ela, declare aquilo que você tem recebido, para que seu coração sempre mantenha aquecido. Então, se você quer ser livre da grande tribulação, então você precisa guardar a palavra da perseverança, a sua permanência no Senhor, a sua perseverança nele. E com isso, com certeza, você vai receber a recompensa, ok? Que está prometida ao vencedor. Então, nós precisamos ver isso
que nós estamos ouvindo aqui e, de fato, irmos para o Senhor em oração, em busca, e dizer: Senhor, eu quero estar pronto, preparado, guardando a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, para não viver fora dos Teus caminhos, para não viver uma vida cristã fria, morta, mas uma vida cristã cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Na próxima aula, nós vamos falar da última igreja, a igreja de Laodiceia. Mas nesse momento, eu gostaria que nós orássemos, para que nós sejamos uma igreja viva, aquecida, cheia do fogo e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora nós nos rendemos ao Senhor, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja sem misturas, que nós não sejamos uma igreja fria, apática ao mover do Senhor, mas sejamos uma igreja apaixonada pelo Senhor. Que o meu coração, que o coração do meu irmão, da minha irmã, possa ser aquecido nessa hora, com o fogo do Espírito. Senhor, nós queremos ser uma igreja de Filadélfia, uma igreja de fato do amor fraternal, uma igreja aquecida, uma igreja que não foi repreendida porque manteve um coração apaixonado pelo Senhor, um coração aquecido pelas coisas do alto. Por isso, Senhor, dá que sejamos essa igreja nos nossos tempos, nos nossos dias, em o nome de Jesus. Pai, que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, e que façamos a diferença nessa terra, porque nosso coração está apaixonado pelo Senhor e pela Tua vinda, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.